Esse é o podcast Travessias Procuro Mulheres que Sonham Futuros e eu sou Isabela Mota. Esse é o nosso último episódio. Escrever. Escrever o futuro. O projeto Travessias Procuro Mulheres que Sonham Futuros nasceu do desejo que eu tinha de escrever um livro. Eu ensaio muito essa coisa de escrever, mesmo sendo formada em letras. Mas eu tô sempre com um pezinho em outras artes. Ou talvez eu esteja nas outras artes com um pezinho na escrita. É difícil de definir. E, para falar a partir desse lugar híbrido, eu convidei a Coletiva Palavreria. Elas pesquisam esse hibridismo entre vídeo, performance, teatro e literatura. Além disso, elas se conheceram num contexto artístico-pedagógico na Fábrica de Cultura da Brasilândia, em um processo criativo colaborativo com jovens. E isso também me atrai, porque eu não vejo processo artístico e processo pedagógico como coisas separadas. A coletiva Palavreria é composta por 3 artistas. Eu sou a Fernanda Machado, eu tenho 43 anos. Sou artista da cena, trabalho com performance, direção teatral, sou atriz, professora, tudo isso. Bom, como eu entrei na casa dos 40, eu começo a sentir um pouco mais agora a diferença de idade na questão do trabalho mesmo, né? Agora vejo muito mais oportunidades de trabalho para pessoas com menos de 40 anos, né, até 35, em média. Antes eu não tinha essa percepção, né? É porque tudo era possível, ou mais possível. Agora eu tenho identificado um pouco mais, assim, oportunidades, a maior parte das oportunidades para pessoas mais jovens. Ao mesmo tempo que também tenho identificado que existe um mercado crescente para as pessoas, para as mulheres mais velhas. Acho que isso talvez seja uma tendência, tendo em vista que a gente vive um pouco mais e as mulheres estão com um campo mais aberto de possibilidades do que tínhamos até, sei lá, um tempo atrás. Então, essa é a minha percepção, assim, a princípio, tem que ver na minha mente. Bom, eu me chamo Luísa, sou poeta, atriz, trabalho um pouco com performance também, professora, palmeirense, leonina, um monte de coisa. Acabo de completar 30 anos, vai fazer 4 meses, então acho que algumas dessas questões eu vou tentar pensá-las desde alguém que é isso, né? Está começando a entrar nos 30, e acho que essa discussão, né, da idade, muito atravessada por algumas, enfim, algumas reflexões de gênero que a gente pensa, enfim, não só na coletiva, mas que eu também já me deparei em outros espaços, é pensar como que o envelhecimento para as mulheres é feito de uma forma muito bruta, né, assim, muitas vezes muito vinculada a um fim da vida, né, assim, por uma visão mais hegemônica, né, então, é isso. Oi, meu nome é Sofia Boito, eu tenho 35 anos. Eu tô comendo, desculpa, eu tô comendo chocolate. Eu não estava preparada. Acho que isso diz muito sobre mim, adoro comer e cozinhar. Mas na minha trajetória, engraçado, não tem uma relação muito conflituosa com a minha idade, sabe? Nunca tive, assim. Eu meio que me sinto eternamente com a mesma idade, assim. Não vejo muito um problema em envelhecer nesse sentido. Assim, psicologicamente isso não me abala, entendeu? Agora, eu ainda tenho 35 anos, né? Acho que depois, com o tempo, assim, acho que tem a ver com o que a Luísa falou, o olhar da sociedade em relação a nós, principalmente nós mulheres, né? Quando a gente vai envelhecendo, vai se tornando um olhar muito violento, né? Então, por mais que você não se sinta envelhecida ou velha, é isso que dizem sobre nós, né?
E ainda não cheguei, acho, na idade em que isso pesa socialmente, né? Mas acho que é isso. Isabela, desculpa se eu viajei um pouco. Gente, é muito aberto. Vocês podem falar o que vocês quiserem, o que vier na cabeça. Eu não tenho muito uma expectativa do que vocês vão responder. Eu já entrevistei mais de 100 pessoas, então parte da expectativa já morreu há muito tempo. E acho que o que vocês tiverem para dizer é o que é. E essa foi a maior mentira que eu contei na entrevista. De alguma forma, mesmo que inconsciente, eu pressupus que elas iam entrar falando coisas como: mulheres têm dificuldade de publicar, síndrome da impostora, ou qualquer coisa que criticasse diretamente a suposta ordem vigente que é: o mundo literário é radicalmente desigual. Eu fiquei boba comigo mesmo na hora e escutando a entrevista para editar. Como, mesmo depois de ouvir tantas mulheres, eu me coloquei de forma a não estar pronta ou totalmente aberta para justamente ouvir. Por outro lado, nessa altura do projeto, chama a atenção meu nível de cansaço. Eu conversei com tanta gente, realizei tantos roteiros, estourei prazos internos e externos. Bom, eu praticamente saí do isolamento da pandemia para estar com uma placa na mão, na rua, trocando ideia com gente que eu nunca vi na vida. Foi muita coisa. E talvez isso tenha fechado um pouco meus ouvidos em alguns momentos. E pressupor, algumas vezes, me encurtou caminhos. E isso acontece porque existe um desejo muito grande de acertar, de fazer as coisas com perfeccionismo. Vir aberta para o processo exige coragem de errar, mas também exige um tempo de maturação, que a lógica do mundo nem sempre permite. E me pergunto agora, no último roteiro desse último podcast, se ser uma mulher e escrever não é sobre esse nível de dificuldade que a gente tem de não poder errar. Será que se tiver roteiros aqui, mais ou menos, e certamente tem, eu vou ter respeito e reconhecimento por todo o trabalho realizado? Será que se um homem que tem um trabalho e comete um erro, dois, teria medo disso? Será que um erro ou outro pode dizer sobre a qualidade do meu trabalho como um todo? Tem espaço para erro, e vou falar entre aspas erro, da escrita das mulheres? No mercado de trabalho, no mundo acadêmico? E, ao mesmo tempo, existem os acúmulos de função que se juntam na gente. Esse projeto me possibilitou fazer um trabalho que eu desejava há muito tempo, mas ele sozinho não me sustenta. Então ele entra na lista de mais um trabalho dentre uma série de trabalhos que eu tenho que realizar. Além de toda a vida de cuidados, toda a vida social, toda a vida em família. E eu acredito que seja por aí que passa a escrita de mulheres. Mas também acredito que não seja, porque, ouvindo essa entrevista, eu percebo que para cada mulher é uma situação diferente. A idade mexeu tanto comigo que eu fui pesquisar sobre isso. Para Sofia, a idade é apenas um número. E claro, existem as relações sociais que estão aí independente dos sentimentos individuais. Mas esses sentimentos individuais podem se dar de forma muito diversa. Me pergunto se, diante de tantos sentimentos adversos, não seria mais simples só realizar outro trabalho que não mexesse tanto comigo de forma interna, que não me mobilizasse tanto. Mas aí me pergunto, diante de tantos sentimentos adversos, se não seria mais simples só realizar outro trabalho que não mexesse tanto comigo de forma interna, que não fosse algo que me mobilizasse tanto. Mas aí eu lembro que não existe muito imaginário de mulheres desejosas com mais de 30 anos na literatura. Não só pensando nas escritoras, pensando em imaginário. Quando essas mulheres começam a desejar muito, elas morrem. Elas são assassinadas, ou elas vivem um fim trágico. Isso também, para mim, é muito similar à história do amor sapatão, assim. É tão impossível que quando tá próximo de acontecer, é mais fácil as pessoas morrerem de forma trágica, tipo, cair um avião, um acidente, um assassinato, uma coisa, uma catástrofe, do que aquilo se realizar de fato sem nenhum tipo de punição. Então, pensamento moralista cristão aí, né, e ela foi levantando, assim, alguns personagens que iam morrendo nessa trajetória, e
o quanto quando a mulher não morre, ela tá muito no pano de fundo, assim, ela não chega a ter nenhum tipo de protagonismo. Ela é a mãe da mocinha, e às vezes ela é uma vilã. Então, as mulheres que têm desejo e que vão viver, normalmente são vilãs, e normalmente também tem final trágico, né? Vilã não é muito comum a vilã sair feliz, mas quando ela sai feliz, ela é má, ainda assim, né? Ela não é vista como a mocinha da história, ela tem um outro lugar, né, na literatura. Vocês comentariam? Bom, acho que sobre isso tem um ensaio que é fundamental dentro de uma teoria literária feminista, né, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que ela vai analisar exatamente como que é a representação feminina, e aí a gente pode pensar nessa representação no seu duplo sentido, né, na representação como mulheres que estão falando por si, ou seja, ela vai ver uma ausência de escritoras mulheres até o século XVIII, XIX, dentro da literatura inglesa, né? Então a gente está falando aqui de um paradigma eurocêntrico, no qual a Virginia Woolf está colocada, mas que eu acho que dá para pensar muito de algumas bases sólidas do patriarcado, né? Então ela vai pensar como que a representação de mulheres dentro da literatura seja essa representação como falar por, ou seja, em geral as mulheres são faladas por escritores homens, isso principalmente até meados do século XIX, século XX, quase que exclusivamente, mas também como que representação pode ser reapresentação, ou seja, como que essas mulheres são ficcionalizadas, em quais relações, a partir de quais estereótipos e quais paradigmas. E aí uma notar que eu acho que tem muito a ver com o que você estava comentando, como que até, bem dizer, Jane Austen, a gente não tem relação de amizade entre mulheres. Você não tem, nessa história da literatura, cenas em que duas mulheres são amigas. Algumas vezes você tem cenas em que elas são confidentes, ou irmãs, por exemplo, na Ifigênia, né? Mas você não tem relações de amizade. Então, elas são representadas, em geral, a partir da sua relação com o masculino. E daí que vem exatamente esses extremos que você falou, ou da musa, né, da mulher amada, e aí intocável, assim, né, a pura virtude, ou quando esse amor é negado, ela se torna a bruxa, a vilã, enfim, a mulher com todos os atributos negativos, né, em oposição a essa ideia de uma feminilidade ideal. Então, a Virginia Woolf vai pensar exatamente como que você tem essas representações muito hegemônicas. E óbvio que depois você vai perceber isso até os dias de hoje, as mulheres que, de alguma forma, tentam romper com esses papéis, elas têm, muitas vezes, mortes trágicas. Né? Tem, inclusive, um estudo, eu já checo o nome da pesquisadora. A Luísa pesquisou, e o nome é Gabriela Laroca. Mas que ela vai analisar, por exemplo, nas estruturas de terror de filme da década de 60, 70, como essas mulheres que exercem uma sexualidade de forma mais livre, ou que tentam, de alguma forma, fugir dessas normas, quebrar com essas normas sociais, elas vão ser assassinadas e brutalmente assassinadas. Né? Então, você tem toda uma iconografia, uma economia visual, uma forma de se pensar essas narrativas que vai punir essas mulheres que, de alguma forma, desviam da norma. Né? Então, acho que isso é algo que, que é da gente pensar nessa tradição muito, muito antiga, assim, da literatura, né? Também, enfim, de outras artes, né? Do cinema e por aí vai. Eu lembrei, Isabela, enquanto você falava, a Luísa, de um exemplo que eu acho muito icônico, assim, ainda que seja na pena de um homem, né? Porque a gente está falando, eu vou falar do século XIX, então quem escreveu foi um autor, né? Como era a sua grande maioria no século XIX. Mas é um autor de teatro, né? Que é o Ibsen. E eu acho muito interessante o exemplo da Uma Casa de Boneca, que a protagonista é uma mulher, que é a Nora. E eu acho um pouco uma peça exemplar, assim, porque é quase uma armadilha que o Ibsen cria para ele mesmo, assim, porque ele quer colocar essa mulher como protagonista, ele quer questionar ou complexificar, enfim, colocar ali, discutir, né, as complexidades de um casamento no modelo patriarcal, e de uma mulher que é tutelada primeiro pelo seu pai e depois é tutelada pelo seu marido, né? Então todo o conflito, né, toda a ação dramática
de uma casa de boneca se dá pelo fato de que ela não podia pegar uma dívida sem ter a autorização paterna, né? E ela faz isso, ela falsifica a assinatura do pai e ela pega um dinheiro emprestado para salvar o marido e sem contar para o marido para não ferir a virilidade dele. Então, ela se coloca nessa situação, vamos dizer assim, de enganadora, de mentirosa para o marido, para salvar o marido, né? De uma dívida. E tudo isso sendo uma falsária, porque ela teve que falsificar a assinatura do pai, né? Só que, ao mesmo tempo, ela é a protagonista. Então, é muito interessante, porque a gente segue a peça do ponto de vista dela. E a gente vê a transformação pela qual ela passa, que é de uma mulher submissa, querendo salvar o marido, querendo salvar o casamento, totalmente dedicada àquela casa burguesa, aquela vida burguesa, até o momento em que ela vira, e a transformação se dá, inclusive pela reação do marido, quando ele descobre que ela tomou emprestado esse dinheiro sem autorização, e ela se transforma, a transformação que se dá na protagonista é de que ela descobre que ela quer parar de ser a bonequinha do marido, a bonequinha do pai, a bonequinha da casa, e que ela vai embora. Só que aí ela abandona esse lar burguês, e é muito interessante porque o drama, né, o drama burguês, ele leva em consideração que todos os indivíduos são livres, são sujeitos autoconscientes, que agem de acordo com as suas próprias vontades. Só que a gente está falando de um momento em que a mulher não pode agir de acordo com a própria vontade. Afinal de contas, ela não pode nem contrair uma dívida, né, sob o seu próprio nome, ela tem que ter autorização de um homem. Então, aí o Ibsen, eu acho que ele não sabe o que fazer, né? Quando ela toma essa consciência, ela decide que ela não quer mais ser essa esposa desse lar patriarcal e ela larga a mão, ela vai embora e ela abandona marido e filho, que é a primeira vez, acho que isso acontece assim, dessa forma na literatura, e ela simplesmente acaba a peça com ela fechando a porta atrás de si, né? A gente não sabe o que aconteceu com a Nora depois que ela vai embora, e é uma grande questão, inclusive. Mas esse final criou uma polêmica na época, né? E tinha muitos teatros que proibiam que a encenação seguisse o texto original. Ele teve que inventar um final B, em que a Nora não sai de casa. Mas eu acho muito interessante porque é quase como se ele não tivesse percebido, né, que se ele coloca como protagonista uma mulher que vai passar por esse tipo de transformação, nesse tipo de sociedade, ele não tem como não acabar de uma forma polêmica, ou ele não tem como não se colocar, na verdade, um problema, né? Porque a mulher não tem liberdade nesse tipo de sociedade. Então, como que ele vai escolher como protagonista, como sujeito livre, uma mulher? Enfim, eu lembrei disso, assim, eu acho muito icônica essa peça, né? Bom, eu acho que as meninas falaram coisas bastante interessantes. Não tenho muito a agregar, só vou aqui indicar 3 livros que vieram na minha mente, que parece que conversa um pouco com o que você está levantando. Um deles é O Papel de Parede Amarelo, que é de uma autora americana que chama Charlotte Gilman, que narra a história de uma mulher casada com um filho e que, de repente, ela começa a entender que o marido criou toda uma circunstância para que ela fosse para silenciar ela. Então, ela tem uma criança pequena, que ela começa a ter questões com a criança, o marido proíbe ela de trabalhar, porque acha que ela está ficando doente, porque ela tem muitas preocupações, então é melhor que ela não tenha preocupações, então ele leva a família para uma casa de campo, bem afastada, tem uma funcionária que ajuda ela, mas ela começa a identificar que o marido é médico, então ele vive medicando ela e dando diagnósticos, e ela começa a entender que aquilo tudo é uma maneira de silenciar, e ela vai se revoltando. Então, é um livro que mexeu muito comigo quando eu li, porque narra a trajetória dessa protagonista, né? E ela fica olhando para o papel de parede da casa, que é todo meio amarelado, e começa a ver coisas, e ver uma figura de uma mulher, e ela faz
relação com ela, com essa figura, enfim. Então, é bastante, para mim, foi bastante interessante quando eu li. Outro que que eu posso indicar é o Teoria King Kong, que é de uma autora francesa que chama Virginie Despentes, que também ela é uma autobiografia, né? Ela vai falando sobre o processo, um estupro que ela sofreu e sobre as mulheres que fazem trabalho sexual. E outro que eu não li inteiro, mas acho que vem ao caso indicar, é um que chama País das Mulheres, que é da Gioconda Belli, que ela narra uma sociedade composta por mulheres, que é bastante interessante também. Então, fica aí 3 indicações. Para mim, a leitura e a escrita são atividades muito próximas. Talvez por isso ouvir pessoas se relacione com esse processo de escrita também. Esse projeto resultou em um livro chamado Travessias, e nele eu me inspirei em muitas das mulheres com quem conversei nesse tempo de pesquisa. Outra motivação que eu tinha era escrever um livro que eu tivesse muita vontade de ler, que tivesse amizade entre mulheres, aventura, desejo, força e leveza, que tivesse alguém fazendo coisas pela primeira vez porque simplesmente tem vontade. Então eu lhes pergunto, e se aos 74 anos você ganhar o ingresso para realizar o maior sonho, e se seu sonho for, sei lá, ver a Copa do Mundo? E se para isso você tiver que pegar um balão, pular de avião e mergulhar em mares nunca antes navegados? E se a jornada do herói for a travessia de uma princesinha de 74 anos? E se nesse caminho ela conhece a Belinha de 63, que tem uma bicicletaria e que com 34 fez sua primeira aula de dança e começou a frequentar os bailinhos do seu bairro e não parou nunca mais? Ou a Marina, de 43 anos, que aos 38 foi morar em um barco sozinha, fazendo uma viagem ao sul do planeta com mapas impressos em papel, bússola na mão e olho vivo nas estrelas? Ou se ela conhece a Vanessa, que tem 37 anos, é maquiadora e costureira, criadora dos estilos mais divertidos do mundo, e aos 34 começa a estudar tecnologia, com 35 programa sua primeira tabela de fórmulas matemáticas, que faz conta para as pessoas, e que hoje é cientista de moda, uma profissão que ela inventou para ela mesma. Eu sei que pode soar como ficção, mas para mim soa como se a vida fosse infinita de possibilidades. Esse foi o podcast Travessias. Procuro mulheres que sonham futuros. A produção e roteiro são meus, Isabela Mota. Edição e trilha original, Beth Souza. Social media, Isabelle Cristina Santos. Marketing digital, Rebeca Caldas. Designer, Camila Schumi. Edição de vídeo, Raquel Xavier. Produção executiva, Bruna Mano. Agradeço Jennifer Oliveira e Lucas Pavan pela colaboração na transcrição de alguns áudios. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.